tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. O que você tem para oferecer ao reino de Deus hoje? Somos impactados pelas histórias desses homens que, cheios do poder de Deus, tanto contribuíram para a expansão do reino de Deus. Mas ainda hoje, Deus procura trabalhadores para a sua vinha e para a sua seara. E isso porque grande é a seara e poucos são os ceifeiros. E o que você tem preparado? Para quem é? Para você mesmo ou para Deus? É sobre isso que nós vamos falar. Deixa eu me apresentar. Meu nome é Thaís França, por aqui eu compartilho a palavra de Deus. Seja muito bem-vindo ao meu canal. O mundo nunca viveu em um ritmo tão acelerado. As facilidades que nos permitiram fazer as coisas em menos tempo acabaram nos deixando multiatarefados. Estamos sempre correndo de um lado para o outro, apressados e ansiosos, buscando a nossa sobrevivência. Dificilmente nos lembramos da causa do Evangelho no mundo. Quantas pessoas na sua família são salvas? Olhando de um ponto de vista mais amplo, quantas pessoas no seu bairro são salvas? Expandindo ainda mais esse olhar, quantas pessoas na sua cidade são salvas? Isso não te preocupa? O cristão não pode viver de modo tão individualista. Quando a causa de alguém não crer em Jesus é o fato de ninguém nunca ter lhe explicado o Evangelho. Isso revela uma falha gravíssima da igreja. Nós, cristãos, precisamos pegar para nós essa responsabilidade de fazer o nome de Jesus conhecido nos lugares onde ele ainda não chegou, para que assim todos os nossos irmãos que ainda estão perdidos possam encontrar o caminho e nós possamos nos reunir no reino do nosso Pai Celestial. Eu separei 4 textos bíblicos para nós analisarmos juntos. E agora é o momento em que você vai dar um like nesse vídeo e se ainda não estiver inscrito, vai clicar no botão inscrever-se, porque aqui tem sempre um conteúdo muito bacana para sua edificação e eu tenho certeza de que você vai gostar. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele e então Pedro disse: "Olhe para nós." O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: "Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande." Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a se levantar, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes, e de um salto pôs-se de pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Impedido de trabalhar devido a uma deficiência física de nascença, tudo que restava ao homem era contar com a caridade das pessoas. Diariamente ele era colocado na porta do templo, chamada Formosa, para mendigar, e era tirado de lá no final do dia e levado novamente para casa. Ele não sabia, mas aquele seria um dia muito especial na sua vida. O homem foi deixado na porta do templo, mas voltaria para casa com as próprias pernas. Eram 3 horas da tarde, hora da oração na religião judaica. Pedro e João, sendo judeus, foram até o templo para participar e ao passarem pela porta formosa, são surpreendidos pelo homem que pediu a eles uma esmola. Nenhum dos dois tinha um tostão furado, mas o mendigo não sabia disso. Foi quando Pedro disse: "Olhe para nós." E ele olhou, esperando receber alguma coisa. E Pedro então falou: "Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda." Pedro ajudou o homem a se colocar de pé. E ao perceber que estava completamente curado, ele deu um pulo de alegria e entrou no templo, pulando, andando e louvando a Deus junto com os apóstolos.
A vida daquele homem foi transformada porque ele teve contato apenas com uma pequena parte do poder de Deus. Uma pequena parte de tudo aquilo que Deus é capaz de fazer. E nós podemos nos justificar dizendo: mas eu não tenho o dom de cura que os apóstolos tinham. Se eu tivesse, iria a todos os hospitais e curaria todas as pessoas. Mas acontece que quando nós estamos a serviço do reino do céu, não existe o se eu pudesse, porque nós estamos trabalhando para alguém que pode tudo e em todos, e que ao mesmo tempo usa cada um de modo particular. O fato de você não ser capaz de fazer uma coisa não significa que possa cruzar os braços e não fazer outra coisa. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro a palavra de conhecimento. Pelo mesmo Espírito, a outro a fé. Pelo mesmo Espírito, a outro dons de cura. Pelo único Espírito, a outro poder para operar milagres. A outro profecia. A outro discernimento de espíritos. A outro variedade de línguas. E ainda a outro interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito. E ele as distribui individualmente, a cada um conforme quer. O corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, por que não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, por que não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo, segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. Após a ressurreição, antes de retornar para o céu de onde veio, Jesus deu um mandamento aos discípulos: fiquem em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Estando a igreja reunida no dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu sobre eles e todos foram cheios. Houve muito mais do que a manifestação de dons espirituais, mas a conversão de 3.000 pessoas. É o Espírito Santo de Deus quem nos capacita para a obra missionária, de modo que é impossível alguém estar cheio do Espírito Santo e não fazer absolutamente nada para colaborar com o reino de Deus. Mas nunca foi o desejo do Espírito Santo que todos tivessem o dom de cura dos apóstolos. Mas a uns ele deu o dom da fé, e por meio dela nós também podemos ver milagres. A outros ele deu conhecimento, e a esses constituiu mestres na igreja. A outros ainda deu a capacidade de discernir o mundo espiritual. Existe uma variedade de dons espirituais. Observando a igreja primitiva, vemos muitas formas de servir a Deus. Seja na propagação do evangelho, no ensino das escrituras, caridade, trabalho voluntário, intercessão, profecia, língua estranha. Existem muitas maneiras de servir a Deus. Sempre há uma forma de ser útil. O Espírito Santo não deu todos os dons a alguém encarregado de fazer o trabalho da igreja enquanto os outros vivem suas vidas sem se importar com isso. Mas ele repartiu todos esses dons entre a igreja para que ninguém fosse autossuficiente ou inútil. Assim como o corpo é formado por diferentes membros, os membros do corpo de Cristo também têm diferentes funções. E nenhum deixa de ser importante por causa disso. Portanto, se você tem andado desocupado no reino de Deus, isso significa que você é um servo negligente. E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. E em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5.
Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: o senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que, quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10, pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Aqui, um grande proprietário de terra saiu de viagem. Não querendo ele que seu dinheiro ficasse parado enquanto estivesse fora, chamou 3 de seus servos e deu a cada um uma quantia para negociar. O dinheiro continuava sendo do seu senhor. Os servos iriam apenas administrá-lo enquanto ele estivesse fora. E quando aquele senhor retornasse, ele pediria contas aos servos do que foi feito do seu dinheiro. Ao primeiro servo, o senhor deu 5 talentos. Ao segundo servo, deu 2 talentos. E ao terceiro servo, deu 1 talento. 1 talento era o equivalente a 6.000 denários. E 1 denário era o valor pago por um dia inteiro de trabalho. Então, 1 talento era o equivalente a quase 20 anos de trabalho da maioria das pessoas naquela época. Até mesmo o servo que havia recebido 1 talento estava com uma fortuna nas mãos que daria para fazer muita coisa. Jesus deixa bem claro que cada servo recebeu de acordo com a sua própria capacidade. Quando aquele senhor saiu de viagem, logo o primeiro e o segundo servo foram buscar formas de fazer esse dinheiro render. Enquanto que o terceiro servo cavou um buraco no chão e enterrou o seu talento. Ele se preocupou em guardar, mas o seu senhor havia mandado multiplicar. O primeiro servo que havia recebido 5 talentos apresenta ao seu senhor 10 talentos. Ele havia conseguido dobrar a quantia, o que deixou o seu senhor muito contente. Servo bom e fiel, fiel fostes no pouco, sobre muito te colocarei. Entra agora para o meu gozo. O senhor convidou o servo para se regozijar com ele, se regozijar no banquete. O segundo servo, que havia recebido 2 talentos, apresenta ao seu senhor 4 talentos. Ele também havia conseguido dobrar a quantia. E o seu senhor também, muito contente, o convida para o banquete. Servo bom e fiel, fiel fostes um pouco e sobre muito te colocarei. Vamos nos regozijar. E ele também é convidado para banquetear junto com o seu senhor. Chega a vez do terceiro servo e ele começa a sua prestação de contas apresentando a sua justificativa. Meu senhor, eu sei que tu és muito rígido, um homem muito severo, que quer colher até mesmo onde não plantou, então eu tive medo de perder o seu dinheiro fazendo um mau negócio e por isso eu abri um buraco no chão e enterrei. Mas aqui está o seu talento, estou te devolvendo do jeitinho que eu recebi. E o senhor então fez uma pergunta ao servo negligente que o deixou sem ter resposta. Sendo eu assim um homem tão rígido, tão severo, então por que você não entregou o meu dinheiro aos banqueiros para que quando eu voltasse o recebesse com juros? Por que você não fez o mínimo? Será que foi mesmo por medo ou por preguiça? Por falta de interesse de se mover para fazer alguma coisa?
O terceiro servo perdeu o talento que tinha e não foi convidado para o banquete. Ele foi colocado para fora, na escuridão da noite. O terceiro servo não perdeu a salvação por não ter servido como deveria. Ele, na verdade, nunca foi salvo. Não se pode perder o que nunca se teve. Ele não conhecia bem o seu senhor, não era obediente a ele e não se interessava pelos seus negócios. Não havia fruto do Espírito nele que evidenciasse salvação. Basicamente, você vai pegar alguma coisa que você saiba fazer, ou que você possa aprender a fazer, e vai fazer isso para Deus. E não adianta falar que você não sabe fazer nada, porque se isso for verdade, você não é uma pessoa funcional. Porque se há prontidão, a contribuição é aceitável de acordo com aquilo que alguém tem, e não de acordo com o que não tem. É assim que o reino de Deus vai avançando. Mas aí a gente pode chegar numa pergunta. Com que tempo é que eu vou fazer isso? É difícil, mas você vai precisar encontrar um tempo para se dedicar à obra de Deus. A terra de certo homem rico produziu muito bem. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Aqui um homem vivia muito preocupado com seus negócios, procurando sempre uma maneira de aumentar o seu patrimônio. Quando eu for ainda mais rico, eu serei feliz. Mas ele não sabia que esse dia não chegaria, porque estava se aproximando o dia da prestação de contas. E o problema é que esse homem havia acumulado muitas riquezas, mas ele era um miserável diante de Deus. Seja sua sabedoria, suas mãos, seus joelhos, seus recursos. Entregue seus dons preciosos a Deus. Tem uma vaga de emprego para você no reino dos céus. Coloque a mão no arado e não olhe para trás. Deus está contando com você e Ele é poderoso e fiel para guardar o seu depósito até aquele dia. Um abraço e até o próximo vídeo.